Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui no Morém, em Petrópolis. E na noite de hoje nós recebemos a nossa querida irmã Inês Galuzzi, que é trabalhadora do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, e também aqui no bairro Prazer. em Petrópolis, né? E nessa noite ela vai conversar conosco sobre o tema deste livro, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo escolhido para a noite de hoje foi o capítulo 60, que fala da doação no serviço. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen Matos para fazer uma leitura de uma pequena página e uma prece de abertura. Depois eu passo a palavra para a nossa irmã Inês. Carmen, Boa noite boa noite a todos. E o prepare desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a página aberta foi essa daqui, que tem como título Sempre Alegre. E ele nos diz: Estás triste? Não te entregues ao desgosto. Observa a origem dele, pois quase sempre vem da tua falta de conformação ou paciência, do estrago no relacionamento com outros, do agasalho dado ao nervosismo e do desprezo à paz íntima, perdão. Coisas que podes evitar. Administra-te melhor. Vence os instintos e usa os teus valores. Não sacrifiques a tua alegria. Dá chance à tua alegria e pensa no amanhã, na construção de uma vida melhor. E preserva-te de abalos. Crê em ti e afirma-te. Apesar da morte próxima, Jesus pregava as glórias de sua ressurreição. Então, queridos amigos, aqui já preparados, abençoados por essa lição que nos traz a necessidade de colocarmos a nossa força interior em todas as situações. E que possamos agradecer sempre a Deus essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento para aprendermos mais um bocadinho com o Evangelho do Senhor. Que Jesus abençoe a nossa amiga Inês e que estejamos muito atentos ao que ela vem trazer, fruto dos seus estudos, do seu interesse pela doutrina. Então, Senhor, estamos prontos. Abençoe a nossa noite de hoje. Graças a Deus. graças a Deus. Inês, a palavra, Graças a Deus. como eu te disse, você tem até 7h30. Se precisar de Tá um ótimo. minuto, tá? Pode avançar mais 5 minutos Preciso. para concluir teu pensamento. Que Deus Ah, sim. lhe abençoe a todas nós. Muito obrigada. Bom, eu estudei esse capítulo que você sugeriu, que é o Doação no Serviço, e é o último capítulo até desse livro, né, Lampadário Espírita. E já tinha algum tempo que eu não pegava esse livro para ler algumas coisas. E aí eu, quando fui estudar ontem, eu vi como que tem itens, né, interessantes, como é um livro assim de muita riqueza para nós que estamos aí tentando sempre aprender um pouquinho mais, né, e melhor com esses espíritos aí tão generosos. E eu vi nesse capítulo que é basicamente muito apropriado para os trabalhadores dentro da seara espírita, dentro da casa espírita. E a mentora traz assim algumas reflexões que eu imagino que acho que praticamente todos nós que estamos hoje, né, trabalhando numa casa espírita, seja em qual for a tarefa, porque aqui ela deixa bem claro que qualquer trabalho, né, na casa espírita é importante, é de relevância, que não tem tarefeiros que estão
acima hierarquicamente, né? Porque às vezes tem essa fantasia de que os que trabalham em reunião mediúnica são os mais adiantados, vamos dizer assim, ou os que fazem palestra, ou os que fazem estudo, são aqueles que são mais adiantados. E às vezes ainda tem aí uma fantasia, uma certa confusão aí dos trabalhadores da casa espírita em relação a isso. Mas todos nós somos relevantes, né, para Jesus, porque, na verdade, todos nós somos aqueles que fazemos que a maquinaria de uma casa, de uma instituição funcione. Então, todas as tarefas são importantes, todas as tarefas têm a sua relevância, e é claro que cada um, pelo seu próprio perfil ou pela própria experiência já de caminhada, vai estar sempre afim com a tarefa que está realizando. Isso é muito importante até para as lideranças espíritas poderem detectar quais são as afinidades daqueles que são os trabalhadores, os tarefeiros, para que as lideranças também possam direcionar o trabalhador para determinado né, campo de tarefa, porque é fundamental que a gente possa se sentir à vontade com a tarefa que a gente está realizando, né? E geralmente isso cabe muito às lideranças de sinalizar, de orientar, de servir de norteador para isso, né? Então, a mentora Joana de Ângeles, nesse texto, ela quer justamente trazer uma reflexão para aqueles que são os trabalhadores e que, de alguma forma, muitas vezes não se acham ou não se percebem correspondentes, da tarefa que estão realizando e às vezes estão com seus ombros cansados. É fundamental que a gente perceba que ela quer nos ensinar um aspecto das tarefas espíritas, que é o aspecto de nós não acharmos que pelo fato de sermos também necessitados, de estarmos também em sofrimento, de ter que carregar também o nosso fardo, que isso não seja motivo para que nós tenhamos atitudes de desânimo ou atitudes de inferioridade na tarefa, com o sentimento de que nós não somos capazes ou que nós não temos condições de prestar aquela tarefa, né? E logo no início aqui a mentora vai falar que muitas vezes o tarefeiro ele sente que a tarefa está sendo um pouco mais árdua do que aquilo que ele imaginou. E que isso, segundo a mentora, e a gente também pode dizer que já viveu isso, né, nessa condição, de, em muitos momentos, achar que nós não temos o que dar, porque também nós precisamos receber. E aí, justamente, o título desse capítulo é Doação no Serviço. É o que a mentora quer, de fato, trazer para nós como um aprendizado e uma reflexão. Eu assinalei aqui algumas pequenos trechos, né, em que a mentora vai desenvolver a mensagem que ela quer nos trazer. Então, aqui, logo na primeira página, ela vem falando sobre vários aspectos nossos, né, dos tarefeiros que podem trazer, então, esse impedimento para nós nos sentirmos plenos, ou pelo menos nos sentirmos que somos merecedores, que temos o crédito de estar ali podendo ajudar alguém, né? Então, ela faz aqui algumas reflexões, logo aqui no último parágrafo da primeira página, ela diz assim: olha, as suas horas
transcorrem entre problemas do lar e da oficina de trabalho. E ao defrontares a ânsia dos que esperam solução repentina para as inquietações que dominam, deixas-te arrastar por dominadora rebelião interior. Eu acho que a gente pode entender aqui, né, porque a mentora traz uma mensagem assim suave, né? Mas eu acho que a gente pode entender aqui que muitas vezes os nossos problemas, seja no trabalho, seja no lar, porque quem não os tem? Então, nós que também somos trabalhadores da casa espírita, também temos os nossos problemas. Então, esse parágrafo me parece que é um alerta assim que ela quer mostrar, que a gente possa se perceber, é, exatamente por nos acharmos também sofridos, sem essa disponibilidade para o serviço. Ou, ou seja, que a gente esteja ali para servir, para cumprir com as nossas tarefas, mas em algum momento, porque nós passamos por várias fases, né? Nós somos humanos e todos nós, seres humanos, nós temos aí instabilidades, né? Tanto daquilo que ocorre ao nosso redor, do nosso ambiente externo, quanto do nosso ambiente interno. Muitas vezes nós não estamos, de fato, é, muito harmonizados, muito equilibrados para poder nos dedicar à tarefa, né? Então, veja, de novo, né? Doação no serviço é o título desse capítulo que nós aqui estamos estudando. Então, é justamente isso que a mentora quer sinalizar para que nós possamos nos observar nesse nesse aspecto, né, que a gente possa observar que nós podemos nos sentir mais irritadiços, menos disponíveis, justamente por achar que nós estamos com problemas ou do lar, ou do nosso trabalho, né, do nosso ganha-pão, e às vezes até, por que não, em relação à própria tarefa espírita, porque nós espíritas também, na instituição espírita, muitas vezes nós estamos também lidando com pessoas. Então, tanto pessoas lidam conosco, quanto nós lidamos com pessoas. E o ser humano não é, nesse estágio em que nós estamos atual, não é tão simples de conviver assim, né? Dificilmente nós vamos encontrar pessoas que são totalmente afim conosco. Então, isso também pode se dar na casa espírita, algum tipo enfim, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade em vencer, em argumentar relacionado à própria tarefa que exerce, ou a outra tarefa, ou a outro tarefeiro. Então, nós, dentro da casa espírita, nós levamos tanto os nossos problemas, que estão relacionados ao trabalho e ao lar, mas muitas vezes o problema também é relacionado ali à casa espírita, né? E o que que ela mostra para nós, né? Que nós estamos, então, precisando, e aí vem o autoconhecimento, né? Nos percebendo em condições de nos observar e nos avaliar, até para identificar quais são as emoções que estão presentes ali no nosso desagrado, que muitas vezes passam despercebidos de nós próprios, né? Nós mesmos não nos conhecemos a ponto de perceber que estamos com uma certa má vontade naquele dia ou naquele período, justamente porque não fazemos essa autoavaliação. Então, o que a mentora mostra, né, é que é fundamental que a gente tenha a compreensão do que é que nós estamos fazendo ali como trabalhadores, como aqueles que muitos vão chegar até nós pedindo consolo. E
o texto aqui pauta muito sobre isso, né? A possibilidade de eu dar algum tipo de conforto, algum tipo de apoio, algum tipo de consolação para aqueles que pedem. Se eu acho que eu não estou tendo isso, não estou recebendo isso. Então, o que a mentora quer mostrar, né, é que essa atitude de desânimo, ela precisa ser identificada. Vejam, isso é fundamental dentro daquilo que a mentora Joana de Ângeles prega nas suas obras todas, e nessa não é diferente. É justamente a possibilidade de, com o conjunto dos ensinos que ela traz para nós, nós sejamos melhores capacitados de nos compreender, mas para nos compreender, nós precisamos nos observar e identificar em nós esse tipo de indisposição, né? Vejam, aqui de novo, o capítulo chama-se Doação no Serviço. Muitas vezes nós não estamos com essa disponibilidade de nos doar, por causa desse conjunto de coisas que ela mesma traz aqui, que são reais. Acho que certamente todos nós que trabalhamos na seara espírita, em alguma instituição, já vivemos isso, essa indisposição para a doação em algum momento. E é isso que ela chama atenção para mostrar para nós que aquilo, né, que nós, por algum período, por um momento, por aquele dia, ou por aquela semana, ou por aquela fase de vida, não estamos nos colocando disponíveis para essa doação, muitas vezes sem que nós tenhamos condições de nos perceber. E, mais uma vez, a mentora fala sobre essa autopercepção, porque tudo passa por aí, né? Tudo passa por essa jornada que nós precisamos realizar, que é essa jornada do autoconhecimento. E não é diferente aqui quando nós estamos, então, falando da nossa doação no serviço. Então, ela fala aqui sobre vários aspectos, né, eh, do que eu venho falando aqui para vocês, ela trazendo isso, né? E ela aqui então diz que as nossas lutas são lutas difíceis, né? Porque são lutas que são, ela usa o termo aqui, que são a forja, né? E a bigorna, né? Assim, que, veja, a bigorna e que forja o aço, né? É um instrumento assim bastante duro, justamente para conseguir fazer a sua tarefa ali de moldar, né, o aço, né, moldar ali o metal. E aí ela, por fim, ela diz assim, olha, retempera, porém, o ânimo, ou seja, é sempre aquela pausa estratégica a partir do momento em que eu, então, já fui capaz de me perceber. Entendem como tudo é um movimento que acaba refletindo na nossa atual atitude com o outro e, em consequência, com a nossa instituição espírita. Tudo passa por esse caminho do autoconhecimento, tudo passa por essa autoavaliação que nós precisamos fazer. Porque se eu não identifico isso em mim, isso que aqui a mentora está falando, essa falta de ânimo, essa indisposição para a doação, se eu não consigo identificar isso, eu não vou passar para um outro passo, que é o passo de colocar em cima das minhas dúvidas, em cima das minhas tristezas, em cima do meu desânimo, a minha o meu compromisso em servir. Se eu não percebo isso em mim, eu não passo para uma etapa posterior, que é a da reflexão
de que o que é exatamente que nós estamos fazendo quando nós, então, temos o engajamento dentro de um serviço numa casa espírita. Então, eu preciso ter esse olhar, eu preciso conseguir fazer essa identificação, eu preciso conseguir, melhor dizendo, ter essa perspectiva sobre mim mesmo muito bem esclarecida, muito bem observada. Porque se eu não faço essa etapa, eu não consigo fazer a próxima, que é o que ela diz aqui quando ela pede que nós façamos, então, retempera, porém, um ânimo, ou seja, respira, né? Respira e adquire o ânimo que precisa para dar prosseguimento aí para a sua tarefa, dar prosseguimento aí para aquilo que você se engajou e que pode te ser útil muito mais a ti do que ao outro que está sendo aquele que precisa do seu consolo. E isso acaba que acontece mesmo, né? E eu acho que nós todos que temos essa experiência como trabalhadores, nós percebemos isso. Muitas vezes o fato de a possibilidade de doar um pouco do nosso tempo, do nosso ouvido, do nosso conhecimento espírita, para aliviar um sofrimento, para consolar, seja qual for o tipo de dor que alguém traga para nós, nós estamos num lugar que nos gratificamos pelo simples fato de ter proporcionado uma reflexão para alguém, né? Ter proporcionado uma atitude, às vezes, até mesmo só de escuta, né? Só de ouvir a dor do outro. Porque muita gente acha que a gente sempre tem que ter o que falar quando nós somos procurados para que alguém nos ouça, para que alguém traga, né? Nós sempre achamos que nós precisamos trazer as respostas, né? Que nós precisamos doar ali as soluções para as pessoas. E, na verdade, não é isso. As, a simples disponibilidade para ouvir alguém, e nem que seja, né, só sentindo com a cabeça e dando ali um apoio, mostrando interesse naquela história, muitas vezes já é algo valioso demais, que a pessoa às vezes precisava apenas falar. Até porque a gente precisa compreender que nós não somos, a receita da, da solução do problema alheio, né? Quem somos nós para tentar resolver o problema alheio? E isso serve não só para a nossa atuação na casa espírita, mas no nosso cotidiano, às vezes com pessoas próximas a nós mesmo, familiares que vêm buscando alguma, né, alguma coisa de nós. Muitas vezes, só a simples possibilidade de permitir que aquela pessoa ouça, ou melhor, que nós possamos ouvir essa pessoa, já é extremamente importante e relevante, porque nós não temos a menor condição de achar que vamos prestar ali um auxílio no sentido de resolver o problema de quem quer que seja que nos busque, né, no sentido de necessitado. Então, esse é o é o próximo passo que a mentora descreve nesse texto sobre essa doação em serviço, né? Primeiro, fazer essa análise aí pessoal, tentando e encontrando, né, identificando aí essa indisponibilidade, né, como eu estou chamando. E o outro passo próximo é esse aqui, que é justamente a possibilidade de consolar, como eu aqui estou trazendo para vocês, né? Só ouvindo, ou trazendo uma palavra do Evangelho,
trazendo um conhecimento da doutrina espírita. Isso tudo pode ser de grande relevância para nós auxiliarmos o outro. Mas, primeiro de tudo, é de fato que nós tenhamos essa certeza de que nós não somos os detentores da possibilidade da solução do problema do próximo e que nós estamos ali disponíveis para auxiliar e para nos colocar em função também da inspiração dos bons espíritos, muitas vezes até, quem sabe, ali do anjo guardião, daquele que está necessitado de auxílio, e nós vamos apenas reproduzir uma intuição, ou vamos simplesmente ouvir e com um olhar também compreensivo, né? Então, isso precisa ser o próximo passo na medida em que nós vamos, então, experimentar o desejo de nos tornarmos esses que sabem, em algum momento, doar muito mais do que precisam ser, para receber, né? Quando nós estamos dispostos na casa espírita, nós estamos nos colocando num lugar que, já que estamos ali, tentando produzir o nosso melhor, né? Essa é a nossa principal meta. Então, ela diz, olha, no último parágrafo dessa segunda página, olha, depois que ela fez todas essas observações, descerra os lábios e consola. O canto amistoso da tua voz socorrendo musicará a pauta da tua tristeza, reunindo notas para o festival da alegria no recinto do teu espírito. A Joana de Anjos é uma poetisa, né? Então, isso aqui é um poema, né? Que ela está dizendo. Cerra os lábios e consola. O canto amistoso da tua voz musicará a pauta da tua tristeza, reunindo notas para o festival da tua alegria. E é isso que ela quer mostrar para a gente. Quando nós, então, nos dispormos a doar, a essa doação sincera no serviço, nós vamos, nós próprios, como eu falei aqui também já, nós próprios vamos nos auxiliar e vamos promover em nós o consolo, porque isso vai nos trazer alegria, né? Propiciar uma boa voz para o outro, né? Um, 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 um canto amistoso que ela diz aqui, né? Tão bonito isso. Canto amistoso da tua voz. Então veja que isso vai alegrar principalmente o nosso próprio coração. Então essa doação no serviço, e a atitude construtiva e criativa que nós vamos ter é justamente algo que vai servir tanto para aquele que chega para nós necessitado de algum tipo de socorro, de consolo, quanto a nossa voz consolando, ou a nossa atitude de disponibilidade para essa doação, isso vai trazer para nós, para o nosso coração, essa alegria de ter sido, né, um instrumento de Deus para consolar, para trazer um esclarecimento, para sugerir uma leitura, para ensinar como é que faz o evangelho no lar. Tudo isso, que são coisas que nem são tão complexas assim, se nós não tivermos a nossa disponibilidade para essa doação, nada disso vai ser realizado, né? Porque a nossa má vontade, né? Eu estou chamando aqui de má vontade, mas não considerando ser algo consciente, sabe? Porque senão nós não estaríamos ali como voluntários. Não é uma má vontade consciente, tanto que estou colocando entre aspas, mas é uma indisponibilidade justamente porque
naquele dia, naquela etapa, naquele momento, eu estava achando que precisava mais até do que um outro, né? Então, é isso que é sensacional aqui que a mentora traz para nós, né? É essa possibilidade que nós temos, não só de auxiliar alguém, né, que bate à nossa porta, mas com essa atitude de doação, nós vamos também, por nossa vez, trazer um alento, trazer um sentimento mais feliz, né? Um sentimento mais alegre, como a própria mentora aqui fala, né? E aí aqui ela continua falando um pouco também sobre essa atitude de doação, né? Então ela diz: distende as mãos na direção do socorro fraternal e a alavanca do serviço em que os teus braços se transformarão impulsionar-te-á na escalada vigorosa para cima. Ou seja, quanto mais dispostos nós estivermos para doar, mas nós vamos, então, sem que isso seja uma atitude interesseira, mas nós vamos justamente abrir o nosso campo para o afeto maior, né? Para que é essa caridade, que é esse ouvido disponível. Isso é abrir, é ampliar esse leque aí das nossas possibilidades evolutivas. E aí sim, né, esse é um caminho em que nos colocamos, em que nos dispomos em nos colocar um pouco mais disponível para a espiritualidade superior. E aí ela continuou falando, olha, ama, esforçando-te a princípio, mesmo que se demorem no teu paladar afetivo os ressaibos de muitos desamores que te laceram. E constatarás, sorrindo, que a maior felicidade no amor pertence a quem ama. Mais uma vez, ela está reforçando que a atitude da doação, ela vai ser, né, ela vai trazer um benefício a mais para aquele que está doando, que está se dispondo a ser um elo de ligação entre a espiritualidade superior e aquele ali que sofre. Então, esse, né, é quem ama. Esse é um tipo de amor que nós ainda estamos exercitando. Os espíritos superiores, eles já têm esse amor instalado nos seus corações. Não porque eles foram criados melhores do que nós, porque isso não existe na escala dos espíritos, mas porque eles, através do esforço próprio e do livre-arbítrio de cada um deles, né, individualmente, eles conquistaram já essa virtude que é o amor, né? É esse sentimento por excelência que é o amor, que é esse amor em que você doa sem querer nenhum tipo de retribuição, sem julgar, sem absolutamente fazer nenhum outro tipo de exigência, mas simplesmente doar o que você tem de melhor para o outro, né? Sem ficar escolhendo para quem que você vai doar, por que que você vai doar, mas fazer sempre com que essa doação, com que esse afeto seu seja genuíno e que a partir daí, nós seremos os primeiros, sim, a receber, porque a conexão, se nós somos intermediários, a conexão está comigo. Se está comigo, ela pode ficar comigo, se eu souber guardá-la, né? E isso precisa estar sendo espontâneo no meu coração. E para que isso seja espontâneo, eu tenho que observar qual a origem das minhas emoções? Quais são os meus sentimentos ali naquela hora, naquele serviço, naquela tarefa? Como é que eu estou? Qual é a minha disponibilidade em doação, né? Em me doar para o outro?
E isso serve para qualquer tipo de tarefa. Qualquer tipo de tarefa, isso é imprescindível, né? Essa, essa vontade mesmo genuína de nós doarmos, né? E aqui também ela diz o seguinte, olha, deixa-te, portanto, transformar em harpa de amor, tangida por mãos espirituais, e as vibrações dos acordes espalhados na comunidade sofrida em que te situas formarão a bela sinfonia do bem, tradutora do bem infinito em toda a terra. Então, mais uma vez aqui, né, ela sugere, né, ela aqui está sugerindo, está aconselhando que nós nos deixemos nessa atitude de abrir o nosso coração para essa doação, como sabendo que ali nós seremos um instrumento de amor, né? É que ela fala transformar em harpa de amor, tangida por mãos espirituais. De novo, a, a escrita poética dela, né? Mostrando quão belo também no que a mentora se dispõe a olhar para nós que somos ainda espíritos tão menores na escala, né, na escala dos espíritos. A mentora Joana de Anjos já está numa escala bem acima da nossa, né, e nós ainda precisamos desses alertas, precisamos desse ensino que a mentora quer trazer para nós, justamente para essa posição que nós queremos transpor, né? Nós desejamos, todos nós que estamos na doutrina espírita, é, nós temos um desejo sincero de transpor esse lugar de inferioridade, né? Inferioridade pela nossa classificação como espíritos, né? Não porque nós fomos criados inferiores. Todos os espíritos são criados iguais, né? Já diz ali o livro dos espíritos. Então, o que há é uma diferença de trajeto, né? Uma diferença de percurso. E aí a gente pode até entender também não, de um percurso de tempo também, né? Então, esses mentores nossos, eles são já mais adiantados no aspecto evolutivo, porque eles já conseguem sentir a própria evolução, né? O próprio aspecto de irem se tornando melhores, justamente porque eles já tiveram um percurso mais longo do que o nosso, ou foram criados primeiro do que nós, porque Deus não cria todos os espíritos no mesmo momento, como diz o Velho Testamento, né, da Bíblia tradicional, que Deus criou todo mundo junto lá. Não é isso. O Deus segundo uma doutrina mais consoladora e mais lógica, né, mais coerente, a doutrina espírita nos diz que Deus criou e cria e continua criando desde os primórdios, né, de que nós não temos nem noção. Então, esses espíritos, eles não foram criados melhores do que nós, como a doutrina dos anjos prega, né? Porque a doutrina dos anjos prega isso dentro do cristianismo tradicional, né? Que os anjos eles sempre foram anjos, sempre foram bons, sempre viveram lá com Jesus e né, com seus apóstolos, né? E não é isso, né? Os anjos, eles se tornaram anjos justamente pela boa utilização do livre-arbítrio, e que um dia nós também vamos ter essa categoria angélica
vai ser também parte da nossa trajetória, porque nós fomos criados todos iguais diante das leis divinas, com esse propósito de termos, então, a nossa evolução, que é pautada justamente por cada um de nós, né, individualmente. Então, cada um só pode evoluir por si mesmo. Eu não posso evoluir pela minha tia, como minha mãe não pode evoluir por mim, nem pelos filhos, e isso não se dá, não existe. Eu sou a construtora do meu processo evolutivo, através do meu livre-arbítrio. É claro que nós somos espíritos gregários, né? Criados para viver em sociedade, e nós vamos sim ter a possibilidade de receber ajuda de outros, né? No meio em que estamos, assim como nós também vamos ser capazes de promover a ajudar alguns outros que também estão no caminho conosco. Então, isso já por si só traz aí um consolo, mostrando que aquilo que a doutrina espírita vem revelar, né, que é a vida eterna, que é a reencarnação, mostrando justamente essa diferença que existe entre um sujeito e outro sujeito, que, por exemplo, entre nós e os mentores, não existe espíritos hierarquicamente criados de forma superior e nem inferior, né? Todos nós, na verdade, somos filhos de Deus e somos submetidos às suas leis, que são magnânimas, que são justas, que são misericordiosas. Todos nós, sem exceção, nós recebemos a misericórdia mesmo, né, do, do Pai para cada reencarnação que nós estamos. Então, sempre a reencarnação é uma atitude de misericórdia que o Criador tem conosco, justamente porque nós temos a possibilidade de rever as nossas ações e sair, né, do lado negro para o lado iluminado, né? E muitos espíritos nos encarnados e desencarnados nos auxiliam aí nessa tarefa que não é nada fácil. E nós sabemos que não é nada fácil. E aí, então, ela sempre ela traz aqui ela sempre faz um comentário, né, no final das suas mensagens, trazendo então o exemplo de Jesus para fechar a ideia daquilo que ela construiu no seu texto. Então ela diz, olha, Jesus, incompreendido no reduto das mais carinhosas afeições, dilatou as expressões do próprio sacrifício, sorvendo sem reclames nem queixumes o conteúdo abundante do fel e do vinagre da má vontade dos homens, né, com ele, encorajando, amando os companheiros tíbios e cantando com eles a música da esperança para a fixação da boa nova no país dos corações, fazendo-se ele mesmo a mais augusta oferenda de amor à humanidade. Então vejam, né? Jesus, que na classificação dos espíritos é um espírito já de categoria crística, né? Ele é um co-criador, cria junto com Deus, nosso Pai, e ele então se fez pequeno para justamente consolar e levar a palavra da verdade, né? As leis de Deus pautadas pela lei, principalmente pela lei do amor. Ele então se faz pequeno entre nós para trazer essa sua mensagem magnífica, que é tudo que nós temos dito pelos evangelistas.
E a doutrina espírita é o grande consolador, porque vem reviver esse Cristo amoroso, né? Esse Deus de amor, de luz, de misericórdia, que também as igrejas tradicionais ao longo aí de tantos anos, os homens, melhor dizendo, né? Os homens que então eram responsáveis pela, pela divulgação, né, da palavra de Jesus, desvirtuaram a maior parte do seu legado, né? E ele mesmo, sabendo disso, ele mesmo já disse que enviaria o Consolador, né? Lá, lá atrás, né? Quando ele já está prestes a sofrer a crucificação, né? É na quinta-feira, na ceia, né? No grande sermão que ele faz na Quinta-feira Santa, né? Quando ele inclusive expõe ali o traidor. Ele ali, esse trecho do Evangelho é muito bonito mesmo, que ele faz, então, ali as suas observações, né? Então, é quando ele fala sobre as muitas moradas e ele fala para os apóstolos, né, que ele está indo embora e aí eles ficam muito perdidos, querendo entender o que que é aquilo ali que ele está indo embora, e ele fala que tem muitas moradas na casa do Pai, e que ele vai primeiro para arrumar a morada para os receber depois, né? Tudo isso é muito lindo demais, né? E ali os apóstolos sentem, né? Eles se sentem oprimidos, né? Tristes, porque é ali que Jesus então vai dizer que vai partir, né? E ele usa isso, ele diz que vai para ajeitar a morada, né? Que há muitas moradas na casa do Pai e que ele vai para preparar o lugar para os apóstolos. E nesse mesmo sermão, como eu disse, ele fala, né, que ele vai ser traído, aponta que haverá ali entre eles um traidor, e ele também fala que os homens, aquilo que nós precisávamos tanto ouvir, né? Ele então diz que mais tarde ele vai enviar o Espírito da Verdade, que vai chegar em nome dele e que vai reviver, relembrar desculpa, todas as coisas que ele disse, né, que foram ditas por ele, e vão revelar outras tantas que ele não pôde dizer porque os homens ainda não estavam preparados. Então, ele diz ali que ele vai enviar um consolador para justamente esclarecer sobre todas as coisas e relembrar a sua mensagem de amor. E é justamente a doutrina espírita que, para nós, né, é uma grande bênção. Com certeza, nós temos essa gratidão no nosso coração de poder entrar em contato com a doutrina dos espíritos, agradecendo a Jesus por mais essa bênção, agradecendo a todos esses espíritos que se comunicam e se comunicaram para fazer com que nós tenhamos algo para nos pautar, para fortalecer a nossa fé que ainda é tão tíbia, né? Tão fraca, tão frágil, principalmente num mundo materialista como o nosso, né? Um mundo em que a religiosidade não é levada em consideração. Eu não estou falando nem de religião, eu estou falando do sentimento de religiosidade, o sentimento de uma conexão com o Pai. Então, nós vivemos um mundo, né, que isso está, infelizmente, muito distante do coração dos homens e das mulheres, e nós temos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, mais uma noite, podendo ouvir falar sobre Jesus, ouvir falar sobre
a sua mensagem, ouvir de novo que nós somos, né, ovelhas em que Ele está generosamente agrupando novamente, porque nenhuma de nós vai se perder, Ele não vai deixar isso acontecer. E essas ovelhas é a humanidade inteira, nós incluídos. Mas a gente precisa ter um sentimento de gratidão profunda, porque nós já estamos disponíveis de alguma forma, tanto para essa doação, né, é, e para as consequências venturosas do nosso trabalho na doutrina espírita, e agradecer pela possibilidade de, num mundo como esse, materialista, termos a grande oportunidade de encontrar aí no nosso caminho pessoas que nos ensinam a doutrina espírita, que nos colocam os livros espíritas nas nossas mãos, que nos esclarecem, e tantas outras que, por outro lado, eu posso esclarecer, né? Nós podemos esclarecer, nós podemos falar desse amor do Cristo, que nem imaginamos do que se trata, mas podemos vislumbrar de tamanha grandeza é essa sua carinho por nós, né? Seus irmãos mais novos, ainda empedernidos tantas vezes que somos, nas nossas dificuldades do cotidiano, do dia a dia, da nossa impaciência, da nossa falta de perspectiva e desânimo, desesperança, que nós não deveríamos mais ter. Nós não deveríamos mais ter dias de desesperança. Nós não deveríamos mais, porque nós temos essa luz que ilumina o nosso caminho, que é a doutrina espírita. Nós temos o Evangelho do Cristo traduzido novamente aí pelos bons espíritos, né? Traduzido as suas nuances, nas suas mensagens magníficas. Então, a gente nem poderia mais sentir desânimo, e nem desesperança, e nem depressão, e nem ansiedade. Mas nós ainda sentimos assim, porque nós ainda não aprendemos a nos debruçar sobre essa doutrina magnífica, estudando, refletindo, aprofundando, fazendo com que isso verta num autoconhecimento para que eu possa ser alguém melhor. Tudo que essa doutrina me ensina, eu não podia mais ter desesperança, mas ainda falhamos. Não seja por isso, amanhã é um outro dia, né? Os livros continuam aí a nos orientar. Os livros continuam abertos nas nossas casas, trazendo luz, a luz que nós precisamos, a luz da fé, a luz da bondade, a luz do perdão, do alto perdão e do perdão daqueles que nos ofenderam. Nós temos uma das mais brilhantes ferramentas, talvez, que o mundo novamente reviu, que é o Consolador, que é a nossa querida doutrina. Muito obrigada, né? Não sei se eu falei demais, nem sei que horas são, passei só um pouquinho. Se vocês quiserem falar, comentar, não sei como que vou passar a palavra, então, para Rose. Tá, pode pegar a palavra ou quer que eu fale mais alguma coisa? Só tenho a agradecer a você, Inês. Realmente você trouxe para a gente as suas reflexões, abordando pontos muito importantes,
para que possamos refletir, pensar com profundidade, não é? Tudo que você falou aí foi muito importante, questões, né, da mentora Joana de Ângeles, no nosso trato no dia a dia, na casa espírita, na nossa relação com o outro, que é nosso irmão, né? Mesmo que às vezes a gente tenha dificuldade de aceitar que alguns são nossos irmãos, né? Principalmente quando aquele nos incomoda muito, mas são nossos irmãos muito amados por Deus, nunca devemos esquecer isso. E esse alerta da mentora que você fez no final, né? Nos convidando a nos debruçarmos principalmente sobre o Evangelho de Jesus, para que a gente possa realmente, né, aproveitarmos bem esta reencarnação, nos tornando finalmente homens de bem, para que assim possamos nos preparar devidamente para sermos aqueles discípulos que Jesus tanto necessita nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem muito poucos trabalhadores dedicados e amorosos. Verdade. Então, realmente foi uma mensagem muito linda que você nos trouxe nesse Natal, né? Que, na realidade, Obrigada. Natal não é só dia 24, 25, Natal é o tempo inteiro, para É. a proximidade do Mestre. Então, só tenho que te agradecer. Leve o nosso Eu que abraço. agradeço o convite, foi uma honra. E se eu puder contribuir mais, pode entrar em contato comigo, tá? É sempre um prazer. Com certeza entraremos sim. Leve o nosso abraço aos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. E um beijo no Levarei. todos, e no seu especialmente. Então, meus Muito irmãos, obrigada. estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, tudo que temos recebido. E eu vou pedir aqui a minha irmã, minha querida companheira Verinha, faz a nossa prece de agradecimento aí do Rio de Janeiro para todos nós. Faço sim. Boa noite a todos. Então, refletindo bastante sobre essas orientações, né, acerca do nosso desânimo, da nossa. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente não percebe que vai deixando passar a oportunidade de servir, né? Então, que a gente possa, como nos orientou a nossa Joana, nos fortalecermos, porque nós temos em mãos ferramentas poderosas, né? E, como a nossa irmã falou, a gente já não pode mais, já não deve mais dar bola para ressentimento, para desânimo, para depressão. Então, vamos buscar nesse evangelho tudo que precisamos para caminharmos alegremente, para caminharmos com firmeza na direção desse Cristo Consolador. É muito bom estar com todos vocês nos orientando, não é? É muito bom estar com esse grupo aprendendo, estudando todos os dias. A gente sente falta quando falta, né? A gente faz falta quando a gente falta. Então, veja a Keline Queiroz, que agora se escondeu, vejo Ana, a Cris, que a gente muito tempo não vê, né? Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos sempre aqui juntos, estudando, nos instruindo, para lá na frente colher os frutos do nosso esforço. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Eu, Deus. Rádio Amém. Portal, Graças a Deus. Fernando, né? Ana Grande Maria. beijo. Um beijo para Graças a vocês, Deus. gente. Boa noite. Desculpa estar Fiquem com sem Deus. vídeo, é porque o computador não tá deixando. Eu tô querendo botar aqui, tô brigando com o computador, mas é porque a Felipe, minha depois a gente se entende, porque sabe como é que é coisa de irmã, né? A gente briga em tudo. Não tem é. problema. Beijo, Inês, querida. obrigado Beijo, pelo amor. estudo. Boa Boa noite a Obrigada a todos. vocês, tá? Fiquem com Joana, Deus. melhoras, Denise, melhoras, Joana. Tchau, Eloá. Estaremos Beijo, beijo, Fiquem com Carminha, beijo, Deus. Eloá, beijo, Rose, beijo todo mundo. Fiquem com Deus. Carminha, Bom ver vocês. Fernando, nosso menino. Bendito. Obrigada, Inês. Beijo a todos.
Beijo a todos. Fiquem Tchau, com Deus. Beijo, gente. Boa beijo. noite. Tchau, Inês. Tchau. Beijo a Tchau, Tchau, todos. beijo. Fiquem Rô. com Deus. Tchau, Rose. Muito obrigada Obrigada, pelo amiga, convite, tá? pela Tchau, palestra. tchau, Rose. Obrigada, tá? Obrigada, obrigada. Foi Tchau. muito Fiquem com desistir Gratidão, de Deus. minha mim. xará. Bom Natal para vocês, bom Ano Novo, tudo de bom, tá? Dia 19 estaremos de volta com a nossa irmã Érica Cristina, que vai falar sobre a epopeia do Natal. Encerraremos nossas atividades dia 23 com a querida companheira Simone Stark, que vai falar sobre Jesus e a atualidade, tá bom? Então, até dia 23 estaremos aqui. Um beijo a todos, Beijo. fiquem em paz, Beijo. abençoe. E que Francisco de Assis nos envolva com seu infinito amor, porque ele tem muito amor para Amém. nós. Amém. Amém. Beijo, beijo.